hoje a gente vai falar sobre rádio e como uma mídia de massa se transformou na era digital. Para isso eu trouxe nada menos do que o diretor artístico da Clube FM, o Léo. Posso chamar de Léo? Pode, mais fácil, né? Fica mais fácil. Esse Bestloff do meu sobrenome aí não é fácil, né? Leonardo Betschloff. Isso. Léo, obrigada por você ter vindo. Achei uma delícia. As pessoas têm bastante curiosidade sobre rádio e TV. Sim. Né? Parece até que são as mídias mais tradicionais, mais antigas, e as pessoas têm mais curiosidade sobre elas do que até sobre o digital, Sim, né? sim. Acho que é porque no digital todo mundo brinca de fazer. Isso. E aí, você mesmo me falou, a maioria das pessoas nunca entrou numa rádio, Isso. nunca entrou numa TV, daí ficam um pouco impressionados, né? É um mundo mágico, né? É. Ali estão os grandes profissionais, a gente herda isso do teatro antigamente, né? Do circo, né? Verdade. Foram as origens aí da comunicação entre as pessoas. E os grandes artistas, os grandes produtores, né, vêm daí, logicamente, depois para o cinema. Exato. Mas a televisão e o rádio mexem com a imaginação. Isso. Léo, quer te apresentar, porque eu falei que você está, né, como diretor artístico da Rádio Clube FM. Isso. Mas você tem aí um lastro, né, tem anos de carreira, você é precursor de podcast. Tô até tímida aqui de falar contigo. Falei, ele vai me avaliar mentalmente. Tá indo bem, tá indo bem. E, enfim, então se apresente para as pessoas o que você quiser contar da tua trajetória. Legal. Né? Porque a minha primeira pergunta específica é justamente o que é um diretor artístico. Sim, o que você faz. Sim. Né? Bom, vou me apresentar com muito orgulho, dizendo que desde 1999 a minha vida é a comunicação em si, né? Eu não atuei apenas em rádio, mas em televisão também. E na internet, como todo mundo aí, também alguns pontos específicos além. Então eu iniciei minha carreira em 99 dentro da escola, era o único local que eu poderia colocar para fora, né? Essa minha veia artística. E essa vontade que eu tinha de me comunicar. E fazer também, né? Eu sou muito apaixonado pela área técnica. Eu sou mais apaixonado pelos bastidores do que pelo microfone e pela câmera. As pessoas, elas têm uma fascinação por aparecer, né? Certo. A minha fascinação, ela é pelo fazer. De como as coisas acontecem, de como eu posso proporcionar para você uma condição técnica legal, como a gente tem aqui, de poder se comunicar. Então, essa sempre foi minha paixão. E aí, no meio do meu caminho, né, na escola, da escola para a vida real, né, com muito orgulho, eu toquei lá por 3 anos a rádio do Colégio Estadual do Paraná. Foi algo bem bacana. Foi algo deu um peso muito grande para minha vida, porque ali eu tive meu primeiro estágio também. E eu fui transitando, fui trilhando meu caminho. Criei um festival de bandas na TV educativa ali na metade da década de 2000, que foi algo bem legal, né? A gente revelou vários artistas ali, apresentei, né? Tive esse prazer de trabalhar na TV pela primeira vez. Dali eu fui para a Rádio Transamérica, 91 Rock, comecei a trabalhar com futebol, aí já gostava desde menino, né? Queria jogar bola quando era criança. Não deu, daí você foi... mas não deu mais ou menos, né? Eu sempre brincava, na época que eu era repórter de campo, eu acompanhava o Curitiba, que é o meu time do coração, então eu fiquei por 3 temporadas com o Coxa ali, acompanhando o dia a dia. Você devia amar. Eu era o setorista na época da 91 Rock, então eu via tudo, né? Viajava para poder cobrir os jogos, enfim, tive uma experiência muito legal. E o rádio foi me dando oportunidades de vida muito legais. Por exemplo, eu conheço o Brasil todo hoje por conta do rádio esportivo. Então eu pude viajar muito, ver muitas coisas legais, né? Viver momentos muito emocionantes, assim. Tudo é experiência. Tudo é experiência. E no meio do caminho, né, a internet já presente na minha vida desde 99, na época do discadão ali. Bem começando, né? Isso, eu comecei a questionar como as emissoras faziam para transmitir ao vivo pela internet. Isso aí é começo de tudo, né? Então algumas das grandes emissoras tinham ali o seu streaming já
Mas era um áudio, aquele áudio horrível, né? Aquele barulhão de lata. E eu comecei a estudar, eu falei, não, eu quero fazer algo nesse sentido. Eu quero poder transmitir de um lugar e que as pessoas ouçam de outro, Tá. né? E nesse meio tempo eu saio do Colégio Estadual do Paraná, termino a minha fase lá dentro, e eu reaproveito o projeto que tinha lá dentro, a Rádio Intervalo, levo a Rádio Intervalo para a internet, acho que foi uma das primeiras emissoras via internet aí. Se é na década de 2000, com Isso, certeza foi bem o comecinho de 2000, 2003, 2004. Então eu comecei a também explorar esse lado, foi Nossa, muito legal. 2003 estava começando aqui a Projetual, não tinha nem redes sociais ainda. E era tudo de muito... Bom, a rede social era o e-mail, né? Não Era tinha um nada. e-mail, não A tinha gente, nada. acho que a Só gente... para as pessoas entenderem de que Isso. época a gente está A falando. gente já tinha o MSN, né? Que Tinha. era uma mão na roda, né? A coisa mais maravilhosa do mundo era o MSN. Tem muita gente que tá assistindo aí agora, usava com nostalgia. certeza. Antes tinha o ICQ, né? O ICQ. Que era mais rústico. Tinha poucos recursos, Isso. mas já era maravilhoso. Já se comunicava. Poder... Aham. Tinha os canais, né? No Mirk, Que enfim. delícia! E aí, nesse meio todo aí, rádio, eventos e etc., eu tive uma ideia, uma brilhante ideia, né? Tinha um tempo aí que eu começava a fuçar na internet, eu fui muito fã do Alborguete. Certo. Alborguete, o ex-deputado, apresentador da CNT, ele é conhecido no Brasil todo até hoje. Né? Sim. A gente está aí há quase 10, 12, 15 anos sem ele. Sim. E muita gente o conhece até hoje. E Eu no acredito... Paraná todo mundo sabe Todo quem mundo ele é. sabe quem é o Alborguete aqui Com certeza. no Paraná, como diria ele. E no meio de tudo isso, Milena, eu tive essa ideia de ir atrás Mas aí do tu Alborguete. conheceu... Ah, tu não conheceu Não o conhecia, Alborguete, tu não. foi atrás dele. Não, eu era muito fã dele na internet. Na época não tinha YouTube. Não YouTube tinha, existia. claro. E existiam alguns blogs que tinham vídeos curtos dele para baixar. Ah. Você clicava lá no texto, lá bem naquele Tá. formato antigão, você clicava no texto e baixava o Baixava o videozinho. videozinho. 10 segundos, 20 segundos no máximo, porque era muito pesado para época. Pesado, aham. E eu era fascinado naquilo, a gente tinha um grupo de amigos que ficava lá, você viu esse? Você já baixou esse e tal, ficava nessa... Era fã mesmo. era fã. E eu sempre gostei porque eu assistia com meu avô quando era criança. E aí, Foi com atrás. toda a estrutura da rádio já montada, eu e meu antigo sócio tivemos a iniciativa de ir atrás dele. Ele ligou para o Alborguete, né? Falou, escuta, aqui é fulano. Eu falei, cara, ele vai xingar você, não tenha dúvida. Vai ficar maluco, vai querer te Vai te correr daí. tacar o cacetete. E ele atendeu a gente super bem. Ele estava num momento de carência, assim, sabe, na vida. E nos recebeu super bem, nos convidou para ir até a Rádio Colombo, na época que ele trabalhava. Aham. E dois moleques ali, doidos, a gente não tinha nem noção do tamanho do que a gente estava propondo e mexendo, né? Aham. E a gente propôs para ele, falou, Alborguete, a gente tem uma rádio na internet, funciona de tal maneira e tal e tal. O que você acha? Daí ele, podemos começar a segunda? Bah, A gente não que esperava. Nem tu esperava, Não esperava, né? jamais. Que E foi um legal. sucesso. A gente trabalhou com ele por foram 3 anos, né? Aham. Bem legal. Primeiro rádio, depois as imagens. Então todos os memes que tem hoje por aí Era da nossa época, os coloridos, né? Da tua rádio. Isso, da época lá. Na época era a Rádio Intervalo e depois virou a Fusão TV em 2008. Foi criado justamente para ele, que é um projeto que dura até hoje. Tá. E, pô, eu fui nessa viagem, né? Que legal. Foi muito legal isso. Paralelo a isso, essa rádio depois, em 2006, se transformou na rádio do Pop Internet, na época, da GVT. A gente teve uma parceria muito legal com eles, isso engrandeceu o nosso projeto. De 2009 a 2011, 9, 10, 11, foi a rádio mais ouvida no Brasil, a web rádio mais ouvida no Brasil, a Estação Top, na época, e mudou o nome, né? Mesmo, e era tudo streaming. Tudo streaming, E aí tudo você feito tava por me nós. falando antes, né, da gente gravar. Imagina o que era fazer um ao vivo, o que era fazer um streaming em 2000 e pouco, com a internet Sim. péssima. Hoje, né? Era discada ou já era... Discadão. Era Aí discada. depois, quando a gente chegou no Pop Internet, o argumento deles foi
Que excelente que vocês chegaram. A partir de agora, o Pop vai se tornar um portal e também um provedor banda larga por conta da chegada e da distribuição nova de sinal, de fibra da GVT na época. Na época, eu lembro que a GVT tinha adquirido uma empresa gigantesca na época de fibra ótica, e aí que eles começaram essa ramificação gigantesca que existe hoje também. Sim. Depois apareceram tantas outras. Mas eles você foram fez pioneiros. streaming no discado. Isso que aí. loucura. E as pessoas assistiam e ouviam a gente pelo discado. Pois Na é. época, o nosso player tinha várias velocidades, até a mínima, para que as pessoas pudessem ouvir do outro lado. Né? Porque ficava carregando. Eu até tirei o telefone, você perguntou de como era complicado. Né? Hoje tudo está aqui, o que se quiser você faz aqui agora, nesse quadradinho. E de graça. E de graça. Na época, o streaming era muito caro, não existia YouTube, o YouTube começou a aparecer. Em 2005, se eu não me engano, o YouTube começou. Isso, começou a aparecer, e não era difundido como é hoje. Claro. Hoje qualquer um tem acesso e sabe do que se trata, né? Sim. Virou ali parte do dia a dia da gente. Sim. Tem tal coisa, preciso ver tal imagem. Não, entra no YouTube. Não tem conhecimento de tal situação? Vai lá no YouTube, pesquisa que tem um tutorial. Virou um manual da vida também. Há menos de 10 anos eu tinha cliente que falava, para que fazer YouTube e ninguém assiste, né? Então as coisas acontecem numa velocidade que a gente se perde até. Eu pertencia a um grupo produtor de conteúdo na época, dentro de um meio, de um veículo que tinha muita força de audiência, mas era marginalizado. Você chegava numa agência para vender o Alborguete, por exemplo, que era sucesso, era sucesso absoluto. O Alborguete, se eu quisesse, eu fazia 2 programas, 2 horas de programa só com ligações de espectadores, ele atendendo sem parar. Sim. Então, você chegava numa agência e o pessoal falava, não, internet não. Por que isso? Ninguém tá lá. A porta estava fechada. Hoje, quem não tá, não Hoje existe. é o contrário, né? Às vezes eu imagino que o teu comercial lá na rádio tem que fazer uma outra argumentação de por que rádio. E até o oferecimento do produto, mas nós já vamos chegar lá. Tá, exato. Aí daí teu projeto com a Alborguete virou a TV Fusão. Isso. E a rádio, na época que a gente acabou ali descontinuando, né? A Alborguete acabou falecendo. Seguiu lá como estação pop na época e até hoje existe ela como estação top, né? Acabou a parceria, a gente entrou num acordo de não usar o nome pop por conta da venda do pop, da GVT para o grupo Telefônica. Mas enfim, o projeto dura até hoje, quem quiser conhecer é estação.top. Esse é o domínio, pode chegar lá e ouvir. Ainda continua muito bem ouvida, é muito bem feita. E aí eu trago agora os trabalhos em rádio, né? No meio disso tudo que foi acontecendo, muito paralelo tudo, né? Bem natural, quando você vê, nem tem um marco temporal. Isso. Aí eu fui ali, dali fui para a TV também, né? Trabalhei na Rede Mercosul, lá eu aprendi a fazer televisão com grandes cabeças, foi muito legal. Tem o meu tempo ali de dificuldade que eu fico fora do mercado 3 anos, de 15 a 18. E em 18... um cara chamado Marcelo Medeiros, que é um dos melhores e uma das maiores cabeças que a gente tem no nosso rádio aqui no Paraná, me convidou para trabalhar na Rádio Evangelizar. Que legal. E na época eu estava numa situação muito difícil. Foi proposto uma vaga de folguista, que é aquele cara que faz horário no domingo à noite, nos momentos mais difíceis. Onde ninguém quer, você entra. E ninguém queria, né? Mas o Léo quis, eu precisava na época, meu filho tinha acabado de nascer, a situação estava muito difícil. E a partir do momento que eu piso lá na Associação Evangelizar é Preciso, e inicio a minha jornada lá dentro, minha vida muda absolutamente em todos os sentidos. Parece que eu fui abençoado a partir daquele dia. Então eu trabalho lá como comunicador por 2 anos, né? Saio dessa condição de folguista, passo a titular, trabalho na AM. Comunicador é o cara que fala. Isso, é o locutor. O locutor é o cara que desanuncia a música. O comunicador é o cara que chega e te convence, te vende, te encanta. O locutor é o cara que usa a voz. Ele vai lá e joga a voz em cima de um texto, ele desanuncia um bloco de música e lê uma notícia. Agora, o cara que emociona, te toca, faz você pensar naquilo tudo que você está absorvendo, não só com o ouvido, não só com esse sentido da audição, mas todos os outros. Esse é o comunicador, é o cara que te toca, né?
Aí você consegue ver a diferença aí de um Silvio Santos, um Chacrinha, sim. Grandes mestres do passado, um Marcos Mion, para trazer para a galera de hoje em dia, um baita de um comunicador, um cara que toca as pessoas e consegue passar o recado. Então ali eu... Aí tu foi comunicador em qual das rádios do grupo? Em todas. Ah, em todas. Em todas. Tá. Tenho muito orgulho disso. Que em todas, legal. trabalhei nas AMs, nas FMs. Tá. E aí surge a chegada da Clube FM para o Grupo Evangelizar. Tá. Que isso se deu em... Isso foi no final de 2019. Tá. Em maio de 2020, eu sou convidado para ir para a Clube FM pelo Marcelo. Ah, legal. E eu fui surpreendido, porque todo mundo queria ir para a Clube, né? E eu achava que, que eu não era era o que menos pra você. tinha. O que menos tinha condição e chance de ir para lá era eu. Aham. E eu sou encaminhado para lá. Trabalho ali mais 2 anos na Clube como locutor. Você foi em plena pandemia. A gente enfrentou uma barra pesadíssima, né, nesse tempo. A rádio estava no início de um novo projeto. Sim, a rádio tinha recém sido incorporada, veio a pandemia. Isso foi bem complicado, foi bem delicado. Tá. Mas a gente supera, né, essa situação. A Clube teve ali uma proposta de um grupo para poder realizar uma parceria. Essa parceria acabou não dando certo e a Clube FM teve o início de um novo projeto. Claro. Né? Precisava de um novo tempo aí. Se reinventar. A partir desse ano de 2023. Foi aí que eu fui chamado. Né? O Marcelo, mais uma vez, me chamou para conversar. A diretoria executiva validou. Já estava de olho do meu trabalho. Ai, que legal. Ele enalteceu as coisas que eu fiz e ainda faço. E eu recebi a proposta de criar um projeto macro de tudo para uma nova Clube FM, com base naquilo tudo que conta a história dela. Uma emissora sertaneja, tradicionalíssima, com 45 anos aqui em Curitiba. Isso que eu ia te dizer, contar um pouquinho da Clube para quem não for de Curitiba. A maior parte da nossa audiência mas em segundo lugar a gente tem São Paulo, né? Então vale a pena a gente explicar o perfil, apesar de estar dentro do Grupo Evangelizar do padre Reginaldo Manzotti, é uma rádio secular, né? Então é perfil sertanejo, atende as grandes massas, né? Aqui em Curitiba, assim, é uma das maiores, com certeza. A Clube está no top 10 no Ibope aqui em Curitiba, isso é bem representativo. Sim. E ela carrega aí a história de 45 A própria história só da Clube FM, né, de 45 anos, ela é muito rica. Ela foi uma das primeiras emissoras do Brasil a tocar sertanejo em FM. O sertanejo era marginalizado até a década de 80, 90 ali. Ele era absolutamente música de caipira mesmo. Tanto que falava, uma rádio caipira. Antigamente era assim que chamavam as emissoras que tocavam, né? Mas a Clube já tocava sertanejo naquela época? Isso, a Clube na década de 90, ela se readequa. Tá. A história da Clube é assim. Eu vim para Curitiba, só para você entender, eu sou gaúcha, eu vim para cá em 99. Então, para mim, a Clube sempre foi sertanejo, porque em 99 já era, né? Eu vou puxar bem lá do passado, e é bem do passado mesmo, vamos para 100 anos atrás. Tá. O rádio, ele chega ao Brasil e praticamente de maneira instantânea chega a Curitiba. Tá. Funda-se uma emissora onde um grupo de amigos, empresários e pessoas influentes tomam essa iniciativa e trazem esse recurso para a nossa cidade, para o nosso estado. E a partir disso, esse grupo de amigos começa a se revezar no comando dessa emissora. Tá. E por conta desse formato, ela se chama Clube. Tá. Rádio o clube Clube de amigos. Rádio Clube Paranaense. Tá. A terceira emissora de rádio do Brasil é nossa. Ela é curitibana. Que legal, eu não sabia. E assim, existem algumas discussões, porque uns dizem que a Clube Paranaense foi a segunda, outros a terceira, mas é questão de data de registro, liberação de transmissão, etc. Certo. Mas para não ter problema, eu já falo que é a terceira do Brasil. Então funda-se a Rádio Clube Paranaense, transmitindo na frequência AM. E a partir desse momento, dessa data, em julho de 1924, a gente conta 100 anos de história do rádio e conta a história da mãe da Clube FM. A Clube FM, ela é uma subsidiária
da antiga Rádio Clube Paranaense, a famosa PRB2, a B2, que tanto encantou e foi uma das maiores emissoras de rádio da história do Brasil. A B2 ela fez ali transmissão de 4 ou 5 Copas do Mundo, se eu não me engano, Olimpíadas, Fórmula 1, todos os grandes eventos esportivos, jornalísticos do Brasil. Fortíssimo. Quedas de presidente, implantação do regime militar, a queda desse regime. Tantas coisas importantes a Clube contou a história, a Rádio Clube Paranaense. E aí, na década de 70, o governo estava liberando as concessões em FM, porque o FM era uma novidade. Ah, sim. Igual a faixa estendida é hoje, né? Tá. Então, o governo estava liberando FM, e como a Clube era uma emissora tradicional, a Rádio Clube Paranaense, sim, foi proposto uma emissora em FM. Para o grupo. Tá. E já era proposto para quem tocava rádio, porque quem tocava rádio já tinha ali toda a expertise, claro, documentação, sim, empresa, era tudo muito já às claras para poder realizar facilitava o processo de outorga e liberação. E foi liberada uma concessão em FM, na época 78, né? Mais precisamente o início da Clube FM no dia 10 de novembro de 1978. Acabou de fazer aniversário. Acabou de fazer aniversário. Ela começa como uma emissora tocando, para a época, músicas adulto-contemporâneas. Então era uma programação voltada para o público adulto da época, e ela tocou assim até a década de 90. Tá. Aí apareceu um homem chamado Lourival Pedrazini, mais conhecido como Palito, recém-falecido, infelizmente, também, que foi muito importante para a história do rádio. O Palito foi a primeira pessoa, o primeiro radialista do Brasil a tocar uma música sertaneja em FM. Na Rádio Antena 1. Tá. Ele tocou Seu Amor Ainda é Tudo, João Mineiro e Marciano. Que legal! Foi a primeira música sertaneja clássico, a tocar no rádio em FM no país. E esse homem vai, a convite lá da diretoria, trabalhar na Clube FM, e quando ele chega, ele impacta todo mundo e fala: a Clube precisa ser uma rádio sertaneja, que toque só música sertaneja. E as pessoas ficaram apavoradas. Chocou? A emissora já pertencia a um grupo católico. E ele impôs essa condição, desenhou todo o formato da rádio e falou: olha, a Clube vai ter que ser dessa maneira. Esse é o caminho, essa é a tendência. Então, ele era o diretor artístico da época. Isso, exatamente. Tá. Ele é o cara que deu o direcionamento para onde a Clube FM tinha que ir. Tá. E deu absolutamente certo. A Clube FM ficou nas primeiras posições de audiência, sucesso em faturamento. E foi tão intenso o que aconteceu com a história da Clube, que ela cria um fenômeno aqui na cidade, um fenômeno cultural chamado Movimento Country. Sim, eu Você vai cheguei lembrar. nessa época. Você vai lembrar. Nossa, eu fiquei impressionada. Tinham bares temáticos, shows, artistas, grupos de pessoas. Sem dúvida, lembro. Isso foi Era muito algo marcante que para mim. foi algo dominante na década de 90. Eu fiquei impressionada quando eu Isso. cheguei em Curitiba. Isso. E tudo isso começou dentro da Clube FM. Outro Entendi. fenômeno que dura até hoje é o Country Festival. O Country Festival, Foi criado que é dentro gigante. da Clube FM. Ah, E aí você pega uma lista de outros artistas do gênero, né? Aqui da nossa região. vocês devem ter lançado muita gente, né? Muita gente na época. Vocês, infelizmente, não. Que gostaria muito de estar lá nessa época. Sim, nessa época você não estava. Infelizmente. Claro. Na época eu era menino, ainda estava começando. Mas Sim, eu gostaria muito de ser uma mosquinha. Clube. Queria ser uma mosquinha para estar lá naquela época. Foi a época de ouro. Muita gente. Foi a época de ouro da Clube FM. Que legal. Então, para você ver a importância cultural da Clube FM. Na cidade e no estado. E da marca Clube. Por exemplo, vou voltar na nossa antiga mãezona lá, B2. O primeiro Atletiba foi transmitido pela Clube. Entendi. O primeiro Atletiba foi transmitido aqui, próximo de onde a gente está, da antiga Arena da Baixada. E como não existia tecnologia na época, 1938 ou 39, eu não vou recordar a data exata agora, foi esticado o cabo do estádio Joaquim Américo. Mentira. Até o estúdio da rádio no centro da cidade, poste a poste, para existir a possibilidade da transmissão. Não tinha telefone, claro. não tinha celular, não tinha nada. Sim, claro. E a tecnologia usada na época por eles, os pioneiros, foi
do cabo aqui, do Joaquim Américo, até o estúdio da rádio. Então, são coisas incríveis e fascinantes que mostram a influência da marca e do nome clube em toda a sociedade paranaense. Sim. Talvez hoje o Atlético Paranaense seja o Atlético Paranaense, o Coritiba seja o Coritiba, por conta da força que o rádio deu na época. Claro, com certeza. Na época as pessoas tinham interesse em turf, né? Cavalo, sim, corrida de cavalo. Esse era o grande esporte da época, o povo parava para isso. Pode ver que o futebol foi se apropriando dos meios que o turf atuava. Né? Um dos primeiros jogos de futebol. No turf era muito forte sim, no rádio. Sim. Né? E um dos primeiros jogos de futebol a serem transmitidos e realizados também aconteceu lá na PUC, onde era ali o primeiro grande centro de turf da nossa cidade. E tu vê, né, eu fico pensando na força de vontade desses profissionais de fazer acontecer, né? Assim, não dá, né? Porque hoje, às vezes, a gente bota barreiras para algumas coisas tão fáceis de resolver e os caras simplesmente puxaram o cabo. Jamais eu vou me comparar, e a minha história jamais vai chegar perto deles, que foram grandes desbravadores. Eles abriram o caminho na base da picareta. Mas remonta o que aconteceu em 2006. Quando tu foi fazer o teu streaming. Numa dificuldade extrema, não tinha como colocar uma câmera plugada ao vivo no computador. Com certeza. Como colocar 2 câmeras ao vivo para você cortar no computador. Como você utilizar ali estrutura de áudio para poder misturar tudo. Ninguém sabia fazer, né, Léo? Vamos ver o que acontece. Colocou na tomada, deu errado, pegou fogo, a gente apaga. E tu ia aprendendo e fazendo. E foi assim, foi dessa maneira. Com esse espírito aí vanguardista e também na tentativa de desbravar, que as coisas foram acontecendo também na minha vida. Que legal! E olha, tu estava falando para mim antes de começar, né, que a Fusão TV evoluiu para Fusão Podcast. Isso. E é curioso, né? Fala para as pessoas do quanto isso tem demanda hoje, que você falou que montou o teu estúdio. Isso. E tu tinha o teu podcast, você acabou parando porque a demanda para alugarem a tua estrutura é tão alta que você não deu conta de continuar o teu podcast, né? A gente tem 2 frentes, né, na Fusão. A Fusão TV em si, ela atua como uma pequena produtora, ela produz o que for necessário em vídeo. E também transmissão, né? A gente faz transmissão de jogo, show, palestra, enfim, tem essa frente da empresa. Que na pandemia foi o carro-chefe, a gente não parava um dia. Ah, claro, tinha que transmitir tudo. O nosso diferencial é que quando aconteceu tudo isso da pandemia, toda essa paralisação, e o esporte voltou sem público. E ninguém estava preparado. As lives começaram a acontecer, a gente já tinha tudo pronto. Ninguém estava e você estava. Eu já estava com tudo engatilhado. Então haviam semanas que não tinha sossego, era uma coisa atrás da outra sem parar. E um pouco para frente do caminhar da pandemia, quando começou a entrar em queda essas lives e etc., começou a valer essa nossa proximidade do papo aqui, o podcast foi para cima, o Flow acabou difundindo isso, a gente já tinha também toda a preparação, estava tudo pronto para poder atuar na área. Então, foi muito rápido assim, a nossa sacada. A gente, na época, não tinha os equipamentos que tem hoje. Sim. Hoje, exclusivamente, é para isso, né? Sim. Na época, tinha essa mistura do equipamento de externa com o que a gente tinha e podia manter lá dentro. E foi muito legal. A gente iniciou o Fusão Podcast com o foco de pegar celebridades, pessoas que tinham relevância para a gente poder agregar. Muitos amigos que eu tenho nos ajudaram com a presença, né? E a coisa foi indo para um caminho muito legal. O podcast estava muito bem, sabe? A gente encerra assim a nossa única temporada ali com uma sequência bem legal, assim. Tivemos a presença lá do Vanderlei Silva, do Roberto Requião. O Beto Richa foi lá em véspera de eleição, foi o primeiro lugar que o Beto Richa falou depois da prisão. A gente perguntou sobre a prisão, foi algo bem legal, ele respondeu tudo que a gente... Está no YouTube? Isso está no YouTube, o pessoal pode ir na Fusão Podcast, pode assistir. Vou procurar. Então, a do Roberto Requião é muito legal. Aí eu tive a presença de um grande amigo meu aqui em Curitiba, o ator Nelson Freitas. Né? Ele é sensacional. Cara de primeira, ele nos ajudou, foi lá, esteve com a gente, participou também.
Então são entrevistas muito legais, assim. Quando a gente estava num auge muito legal, todo mundo falando, dali a pouco, do outro lado, o estúdio começou a abarrotar, sabe? Gente querendo, tem esse horário, não tem esse horário. Hoje a gente não faz o nosso, deixa o fulano fazer, que ele está com pressa. Sim. Ai, sim. E dali a Aí pouco, tu foi abrindo mão do teu. Dali a pouco começou, a meta era ser diária, depois 4 dias, agora 3 dias, 2, não, só na sexta, não, só na terça. Dali a pouco já não tinha mais a terça e hoje a gente tem na casa lá aproximadamente entre 12 e 16 clientes. Que legal. Então é podcast das 4 da tarde à meia-noite, praticamente de segunda a sexta, todos os dias, fora o pontual, né? Isso porque tu não quer sábado e domingo. Não, sábado e domingo tem que parar um pouco. Eu tenho a rádio também, né? Mas eu tenho uma equipe muito boa lá. Sim. Eu tenho o Juliano, que é um cara que eu tenho absoluta confiança, sabe? Sim, sim. Caminha comigo aí já há 6 anos. Tem o Léo Dal Negro, o outro Léo também, que é o cara que está mais na linha de frente ali para as coisas acontecerem. E eu fico feliz porque é um novo meio, né? Claro. Ele é um novo meio que democratiza e possibilita. Exatamente. Quebra um pouco daquela magia que a gente falou do começo ali. Nunca entrei, não posso, não é para mim. Exatamente. Lá é para todo mundo. Exato. É para você que nunca falou no rádio, você que está assistindo agora nunca falou na televisão. Exatamente. E a pessoa pode colocar para fora aquela veia comunicadora que ela tem. Exatamente. E pode agregar com conteúdo para outras, isso pra outras que eu ia pessoas. falar, na verdade, gera uma produção de conteúdo muito rica. Total. Né? E dá voz para quem, de repente, não teria voz nos grandes veículos. Você sabe que a gente brinca lá, eu ultimamente não estou mais atuando, operando, né, à frente lá, porque é muito pesado para mim, né? Eu estou na rádio praticamente 14 horas por dia na Clube. Mas na época que eu ainda estava ali na operação, eu, o Juliano e o Léo, a gente já se conversou do sentido de que daqui a pouco a gente tem uma formação de tudo, né? Porque você acompanha gravações, pessoal da área da mídia, da comunicação, área da medicina, da engenharia, policial, você está por dentro de tudo que está acontecendo. Nossa, sim. E para mim, assim, receber as pessoas está sendo um grande aprendizado. Sim, você Cada enriquece, né? enriquece teu você repertório. acaba adquirindo ali conhecimento, uma área que você nunca nem sonhava na vida. Exatamente. Mas, Léo, deixa eu voltar aqui, porque o papo é tão bom. Hoje, como diretor artístico na Clube, qual é o teu papel? Assim? Você que decide o que vai tocar, o que não vai? Como é que funciona? Isso. Existe ali um projeto que eu apresentei e a diretoria executiva aprovou, né? Me deram a liberdade de escolher o que eu queria. Tá. Você quer continuar a Clube do jeito que ela está? Do jeito que ela é? Você quer que ela seja sertaneja? Você quer inventar alguma outra coisa? Você quer propor algum outro tipo de projeto? Eu falei, não. A Clube nasceu para ser a Clube. Claro. É até um slogan, é a sua rádio de sempre para sempre, daquele jeitão que ela é. Ah, que legal. Então ela é sertaneja, ela é popular, ela é comunicativa, ela é alegre, ela vende coisas boas, ela transmite alegria. Tá. Essa é a nossa linha de trabalho. E em volta de tudo isso, eu tenho o sertanejo e as suas derivações, né? Ali nos ritmos populares. Então, você vai encontrar uma rádio popular que toca sertanejo, toca pagode, toca ali as músicas do momento, mas não é aquela rádio que vai ter música boba no ar. Você não vai encontrar um funk na Clube, você não vai encontrar ali uma música de duplo sentido ou de sentido direto, rasgado. Tá. Ela tem esse amparo e cuidado para não se tornar uma rádio boba, né? Tá. Eu acho que hoje está muito descartável e tem muita coisa ruim no meio musical. Nossa, nem fala. E a gente ali tenta fazer um filtro para que isso possa levar um pouco de qualidade, ser um pouco diferente das outras, né? Aqui em Curitiba a gente tem grandes referências. Sim. Mas uma rádio como a Clube, fazendo o que a Clube está fazendo, não tem nenhuma, né? É porque tu tem muito claro o posicionamento, Isso, né? ela tem uma identidade. Sim. Eu não posso negar a minha raiz. Isso é a tudo Clube a ver FM, com branding, que é o que eu trabalho. Exatamente. Né? Eu não posso desatrelar a bota, o chapéu, toda essa história de 100 anos contadas até aqui, e esses movimentos lá, como o movimento country, o Country Festival que nasceu lá dentro, e todo esse DNA que eu tenho, eu não posso jogar ali fora. Eu tenho que respeitar. Até o fim da minha vida eu vou ser filho do meu pai. Sim. Apesar de ele já ter ido embora. E esse vai ser meu orgulho para sempre. Então a Clube é a mesma coisa.
Tá certo. ela vai ter que se orgulhar do passado. Acolhe as raízes, Isso, né? corrigir seus erros, Claro. que existiram, como existem em Claro, todos os lugares, claro. mas ter orgulho desse DNA que ela tem, que é de bota, chapéu, fala com o cara do interior, mas fala com o cara aqui da cidade, conversa com todas essas tribos do campo, da cidade, né? Do playboy ao agroboy. A E gente tu, bem, nossa, mas você está dando uma aula assim para todo empresário Imagina. de como é importante você conhecer teu público, Sim. né? E se você conhecer. querer conversar e se conhecer enquanto empresa, né? Eu preciso entender o que as pessoas esperam da Clube FM do outro lado. Né? Aham. Então você vai encontrar na Clube situações, por exemplo, lá. Você não vai ouvir numa concorrente aí, as que estão no topo, tocar lá o Gino e Geno, Certo. que é uma dupla clássica para Clube. Certo. Teodoro e Sampaio. Sim. O Amado Batista, muita gente pega e fala, pô, Amado Batista, cara, o Amado Batista, se eu fizer 1 hora de Amado Batista, eu Tempo. travo a rádio. O povo é louco por causa do verdade. Amado, por conta do Amado. E tantos outros artistas populares que fazem parte do nosso DNA, e eu não vou abrir mão de tocar o Amado Batista e depois, de repente, abraçar ele colado com o Gustavo Lima, que é Sim. super recente e todo mundo gosta também. Sim. Então é essa que essa meio medida. tu não tá muito preocupado com só surfar na moda, Isso, né? Você exatamente. sabe quem você é. O que toca agora e o que é sucesso agora é muito importante, mas não é isso que dita a programação da Clube. Entendi. Algumas emissoras, 14 músicas na hora, 13 são o top 50. Que é só aquela mesma coisa. E vai girar em torno daquilo. Né? Entendi. Até o cuidado para quem está no topo é tomado no seguinte sentido. Eu toquei Gustavo Lima meio-dia, 2 da tarde, né? Um intervalo de 2 horas até 3 é o tolerável ali para repetição de um artista. É? Se eu vou tocar o Gustavo Lima de volta, eu toco um clássico, eu toco uma outra música Não um pouco toca mais a mesma recente. coisa. Porque se você, talvez, a gente tem 2 tipos de ouvinte, o cara que liga de manhã e desliga só na hora de dormir, Tá. e tem aquele que está passando. No carro, por exemplo. Aquele que está passando vai pegar trechos da programação. Aham. E pode ser que ele pegue a música repetida novamente no intervalo de 2 horas ali, se eu repetir Sim, ela. sim. Agora eu tenho que respeitar esse cara que está desde as 6 da manhã comigo também. Concordo. E fazer sentido para ele. O rádio nada mais o rádio musical, contar a história o dia inteiro. Aham. Existem fórmulas, né? Você não vai começar um bloco musical com uma música arrebentando lá em cima, aí na Sim. virada entra uma romântica. Sim. O que é que você vai sentir? Qual que é o teu impacto? Você entristece, você fala, nossa, a rádio ficou ruim. Se você fizer o inverso, se você começar com uma bem romântica, capaz que você pegue e fale, pô, nossa, né? Que tempo bom foi aquele. Ou aquela pessoa. E você vai no embalo. E aí ela vai vai crescendo. esquentando. Isso, ela vai crescendo. Ela vai do menor para o maior. Ela termina sempre no maior. Né? Também não vou dar mais muita dica. Teus concorrentes. Eu vou contar minha receita aí, que tá dando super certo. Que bom, né? Mas veja, Léo, você já falando sobre receita, né, de sucesso, antes de começar, você falou para mim que uma boa programação, né, artística, enfim, de rádio, ela tem que ter 3 pilares, se eu não me engano. Isso, exatamente. Conta para o pessoal. Programação musical, comunicação e o promocional. Tá. Para que exista uma condição de disputa na ponta, Tá. a gente necessita desses elementos absolutamente alinhados. E, lógico, uma plástica que é o quê? A vinhetagem da rádio, ela precisa ser agradável, ela precisa ser bem feita. A vinheta cantada tem que ser bem cantada, tem que ser no tom, né? Tem que ser algo produzido por profissionais, né? A plástica também é bastante importante nesse caso. Então, esses pilares precisam estar bem estruturados dentro de uma emissora de rádio de ponta, como é a Clube FM. Promocional a gente entende, musical a gente entende, e comunicação a gente está falando de notícia ou não necessariamente? A gente fala de tudo. Eu tenho que entender o que a Milena quer ouvir lá do outro lado, naquela hora. Tá. Eu não tenho como colocar, por exemplo, um programa de música romântica 6 da manhã. Tá. Vai dar errado. Vai dar errado. Agora, se eu coloco no ar um programa que vai com você até o teu trabalho, vai ser interessante. Você vai saber do trânsito, você vai ouvir uma entrevista que te agrada, você não vai ouvir
sangue pingando, né? Não vai ver sangue pingando. Você não vai ouvir besteira, bobagem, não vai ouvir música boba, não vai ver ali gente imitando gente de maneira absolutamente bizarra, pejorativa. Você não vai ver pastelão. Você vai sair da tua casa e vir trabalhar aqui e vai consumir ali uma música que te agrada e você canta junto. Você vai ouvir uma notícia pontual daquilo que te interessa, não quem matou quem e não sei aonde. Você vai querer saber da notícia do teu caminho, da rua que você passa e a prefeitura tá reformando. Né? E de novo é conhecer o público, né? Para saber o que lhe interessa. E existe um fenômeno que eu tenho muita fé nele, que as pessoas estão cansando dessas coisas descartáveis, dessas coisas cansativas, sabe, desse apelo, de chegar aqui, vamos chamar a atenção, vamos falar sobre sexo indeliberadamente, falar besteira, entende? Tem os lugares e momentos para isso, mas o rádio não é esse lugar. O rádio é um lugar que você tem que consumir um conteúdo útil. O conteúdo inútil pode ficar em outros lugares. Agora, numa emissora de rádio, falando da Clube, do calibre da Clube, da história que a Clube tem, ao grupo que pertence, ela tem obrigação e fé pública suficiente para propor ser mais relevante, esse tipo de conteúdo. Não é, obviamente, o quadrado, né? Quem gosta do quadrado também tem suas opções e eu também não sou contra. Agora, oferecer aquilo que não caberia numa emissora em FM, eu acho que não está de acordo assim, com até uma ética do meio. Legal, você está falando sobre posicionamento, acho muito bacana. E olha a relevância disso, porque a gente está... Eu não sei quem me ouve absolutamente naquele momento. Sim. Eu tenho uma ideia. Sim. Quem é, eu não sei. Sim. Mas pode ter menino, menina, o vô, a avó, o pai com a filha. Juntos. Exato. Pode ter só a criança ouvindo. Exatamente. Pode ter ali... Bom, eu na época que eu trabalhava na Rádio Evangelizar, eu tenho um maior sentimento disso. E eu já evitei suicídio. Da pessoa entrar no WhatsApp e falar, vou me matar agora e estou te ouvindo. Nossa Já Senhora. aconteceu. Lá a gente tem um centro de acolhimento psicológico que ajuda nesses casos. E eu evitei uma desgraça. Então veja o tamanho. As pessoas se identificam com comunicador, né, de rádio, é impressionante. É que na solidão o rádio sempre vai ser companheiro. Exatamente. Pode ver, as pessoas buscam ou música ou algum tipo de conteúdo falado na madrugada. Por que na madrugada geralmente os conteúdos são mais falados? Por que as músicas são mais clássicas durante o período da madrugada, da noite? Porque as pessoas estão ouvindo sozinhas. Momento de reflexão, identidade. Eu ouço aquela música que eu amo. Eu ouço aquela música que me lembra alguém. Eu ouço aquela música que lembra o meu avô. Né? Ou eu escuto um papo e participo de um papo em que eu não me sinto sozinho. O rádio sempre vai ser companheiro. Ele cria uma conexão muito forte com o ouvinte, né? Como se o comunicador estivesse falando para você. Exato. E tá. É que tudo que a gente busca na internet, né? É conectar, é fazer um perfil no Instagram que se conecte, isso e aquilo. E no rádio isso é muito... Eu tenho uma defesa muito importante do rádio em si, que é a seguinte: a internet ela aceita qualquer coisa. Tá. Geralmente quando o assunto, mas tá aqui, ó, eu tô vendendo esse copo d'água aqui, você quer comprar esse copo, tal. Eu estou vendendo esse copo, mas eu utilizo o impulsionamento do Instagram para fazer ele chegar nas pessoas. Qualquer pessoa pode anunciar qualquer coisa. Exatamente. A qualquer momento, sem credibilidade nenhuma. Exatamente. Não desmerecendo a internet, que é uma baita ferramenta. Sim, mas eu entendo. Agora, a credibilidade do copo, esse copo é bom. Quem falou foi a Clube. Exatamente. Quem falou foi a emissora de TV tal. E o fato desta empresa buscar este meio de comunicação já dá uma outra credibilidade. Claro. Eu posso anunciar qualquer coisa aqui agora. Não desmerecendo. Inclusive, mais uma vez. Não desmerecendo. Agora, o trabalho credibilidade com não isso, se vende. Mas tu vê, recentemente eu fiquei sabendo, as pessoas estavam caindo em massa num golpe de panela de pressão por causa de anúncios do Instagram e a marca não existia, era tudo golpe. Tem um novo aí que é um projetor. Um
projetor mesmo. Eles fazem um vídeo bem bacana lá do projetor. Parece que é R$100, R$ 99,90 o valor do projetor. E é picaretagem também. Então, pois é, e aí isso me fez refletir, tipo, e aí as pessoas começaram a denunciar, os caras simplesmente mudaram de nome. Isso. Às vezes nem tá no Brasil, né? Tá fora do Brasil e não tem nem como rastrear, como pegar. Isso era até um ponto de uma pergunta que eu ia te fazer. Por que tu acha que rádio se manteve em pé mesmo depois da internet, enquanto mídia, né? Porque você veja, no nosso setor de comunicação, tudo mudou. Jornais, a maioria parou o impresso e foi só para o digital. O sucesso ou se manter vivo enquanto mídia, sem outra comparação, porque rádio é rádio, né? Sim. Não tem comparar com nada, é rádio. Por que tu acha que se manteve assim de pé? Eu acho que a tua frase ali foi a mais simples e mais objetiva que existe. O rádio é rádio. A televisão é televisão. A internet é internet. Dentro da internet, o Instagram é o Instagram. O Face é o Face. Assim como o MSN foi o MSN. Mas, eu te pergunto, pensa aí, o rádio veio antes da televisão. Tá? As pessoas iam no circo, iam ao teatro. Certo. Esse era o divertimento. E aí pintou o jornal impresso. Certo. Que era o maior veículo, né, de pulverização de comunicação, distribuído mão a mão. Aí apareceu um tal de rádio. O que os caras do teatro e do circo fizeram? Eles foram parar dentro do rádio. Tá. Já com esse pensamento, todo mundo estava com medo, porque vinha uma tal da televisão. Cara, era o rádio. Só que com a imagem. Pensa quantas vezes essa pergunta foi feita para radialistas naquele tempo. E aí, que dia que vai acabar o rádio? Exato. E aí eu pergunto agora, que dia que o rádio acabou? Sim. Não vai acabar nunca. Assim como a internet não vai acabar nunca, a televisão não vai acabar nunca. Todos esses meios, eles vão se reinventando e se adequando até à própria internet. A internet usa da televisão e do conceito da televisão para atingir as pessoas. Sim. O YouTube é o quê? Mas, dentre essas mídias que você citou, não seria o rádio a que menos se transformou? É que o DNA do rádio é muito forte. Se manteve, né? A força do rádio é muito forte. Se a gente aqui agora for promover essa caneta, tá? Eu te der essa caneta, você vai levar lá para a tua equipe, vocês vão sentar para pensar, vocês vão escrever um briefing sobre a caneta. Depois que o briefing estiver pronto, você vai pegar a tua equipe aqui de audiovisual, vai fazer uma foto da caneta. Depois da foto da caneta, você vai fazer um vídeo da caneta. Vai editar o vídeo da caneta e vai editar a foto. Depois que tudo isso estiver pronto, você vai fazer um texto pro post da caneta. Foto e outro texto para a caneta, vídeo. Tá? Depois disso, vocês vão aprovar e vão aprovar com o cliente. E isso aí vai gerar uma situação, vai levar 2, 3 dias para vocês aprovarem, na melhor das hipóteses, de uma correria danada. A partir disso, vocês vão decidir o que é que vocês vão fazer com isso que vocês produziram. Vai para a televisão, para o rádio, vai impulsionar e tal. Tá? Se eu puxar meu telefone aqui agora, em 30 segundos alguém coloca eu no ar na rádio já, e eu falo para 20 mil pessoas sobre essa caneta. Não preciso esperar ninguém. Então isso nunca ninguém vai tirar do rádio, nem a própria internet. Então são essas coisas que são vendidas e argumentadas e realmente são coisas que valem. E aí, logicamente, por que eu não posso também ser internet? Claro. Por que eu não posso ser Instagram, eu não posso ser TikTok, eu não posso ser Twitter? Por que eu não posso ser podcast? Foi a pergunta que você fez na tua agência. Você poderia ser só agência. Sim. Mas agora você é agência e também você é uma produtora multimídia. Verdade. Cujo qual você pode mostrar, falar, persuadir, encantar, ensinar. Então, se conectar, trazer outras pessoas, abrir outros campos e mundos que talvez você nunca chegasse. É verdade. Então a comunicação ela precisa ser pensada de uma maneira unificada. Tá todo mundo junto. Exatamente. Hoje não tem mais como você fazer só uma coisa e você tem a obrigação de fazer todas. Acredito eu que os caminhos sejam esses. E nós estamos nesse caminho lá agora. Sim. Quando eu assumi a rádio, ela tem até hoje uma página no Facebook com 300 mil curtidas, é algo legal. Um Instagram recomeçando e o conteúdo digital, zero, nada. Então a gente está num processo agora de implementação
estruturamos um departamento de marketing, estruturamos um departamento digital, alinhamos o discurso, trocamos a marca, né? Essa aqui está indo embora, está chegando outra. Certo. E agora a gente vai pensar no nosso espaço multimídia. Ah. Vamos ter um estúdio multimídia lá dentro, onde esse tipo de conteúdo vai ser gerado e muitos outros, né? Eu posso gravar lá dentro cursos, entrevistas, claro. enfim, a gente tem um universo à parte. E isso está dentro da internet. E eu uso a força do rádio tradicional que eu tenho para fomentar todas essas coisas. Você pega o melhor de cada ambiente, né? De cada mídia, enfim. Sabe que enquanto você estava falando, você usou uma palavra muito bacana, que é o DNA do rádio. É nesse sentido que eu quis dizer que não se transformou, mas não é que não se transformou, ele evoluiu, mas ele não perdeu o DNA. Sim. E uma coisa muito bacana que a internet trouxe para o rádio, eu acredito que seja a proximidade até entre o time, o comunicador, enfim, e o ouvinte, né? Porque na minha época, por exemplo, de criança e tal, todo mundo queria ligar na rádio, pedir música e só dava ocupado. E era uma guerra, né? Era uma guerra. Você nunca conseguia, só dava ocupado. Hoje vocês usam tanto o WhatsApp, né? Sempre tem ali os comunicadores lendo comentários, até sobre o trânsito ou sobre, sei lá, música, enfim. Então, isso faz com que as pessoas também se sintam mais próximas, né? A interação no rádio, ela é algo indispensável. Ela é inegociável, né? Antigamente a gente tinha esse fenômeno do telefone, que era algo muito legal, né? Quando você conseguia falar na rádio, era uma vitória. Nossa, ganhou na loteria. Eu lembro quando eu ligava, eu falava, nossa, tô conseguindo, consegui falar. Eu lembro uma vez de estar com uma amiga e ela conseguir falar, e a gente, sério, eu achava até que era brincadeira, Erguei pra ouvir. Já avisava todo mundo. Aí o locutor lá, baixa o volume, tá dando interferência. Tá dando microfonia. Que legal. E aí você ia dizer que hoje vocês atendem por rede social, por todas WhatsApp. As redes sociais principais, né? O WhatsApp, e principalmente o presencial, né? A gente tem um prazer muito grande de receber os nossos ouvintes lá. Mas o digital, aí, a internet, ela ajuda totalmente, né? A gente está com a transmissão ao vivo do áudio o tempo todo, é algo que conta muito também. A gente chega nos lugares e nas cidades que não chega com a nossa antena, né? Sim, porque às vezes, eu sou curitibana, vivi o movimento country dos anos 90, agora eu me mudei lá para tem muito. Fortaleza, mas eu consigo acompanhar. Acontece muito. A Clube é a emissora mais potente em quesito de sinal aqui da nossa região. Não sabia. Então ela tem uma abrangência muito grande. Se você pegar o carro agora e for até Registro, São Paulo, você vai ouvindo a Clube. Se você voltar e for até Itajaí, você vai até Itajaí e até um pouco mais ouvindo a Clube também. Então a nossa abrangência é muito grande. Mas a internet serve para esse rompimento de fronteira. Claro. Eu tenho nos Estados Unidos um ouvinte nosso que é caminhoneiro. E ele ouve o dia inteiro dentro do caminhão a rádio via streaming. É uma forma de pertencimento, né? De manter a identidade, o vínculo. Exato. Que legal! Muito bacana. E eu vou te fazer uma pergunta, talvez final, mas como agência, né? Eu sei que tu é diretor artístico e não é comercial, isso a gente deixa para o nosso amigo Gustavo. Isso. Mas pelo amplo conhecimento que você tem desse universo todo, o que você diria para quem quer testar a rádio como mídia? Eu sou anunciante, faço lá meus anúncios no Instagram para vender a caneta, como a gente falou. Mas, poxa, realmente ali esse podcast me mostrou que eles têm razão. O rádio chega do pai ao avô, do filho, né? Rompe classe social, rádio rompe barreira de geração, rádio... Nossa, enfim... O que você diria assim, quero testar para anunciar meu produto? O primeiro é teste. Venha, converse com a gente, converse com outras emissoras. O segundo, esteja respaldado por bons profissionais. Aí eu já coloco o seu negócio no meio. Muita gente chega para mim, eu quero anunciar a minha caneta. Fala aí que eu tenho caneta para vender. Entendi. Todo lugar tem caneta para vender. Né? É a história do venda caneta lá do Lobo de Wall Street. Como a gente vai vender essa caneta, né? O que ela tem, né? Ela precisa ter um amparo ali profissional no quesito publicidade, marca, identidade, para que não chegue para mim, como já chegaram, textos nesse sentido. Compre sua caneta.
Sim. Vem até aqui. E aí? A criatividade disso, a objetividade, o estudo de público, qual o anseio que você tem, como você quer vender a tua caneta, né? Eu tinha uma patrocinadora nossa lá que ela colocava só o nome. Fulano. Fulana tal. Eu falei, escuta, pega o teu tempo e fala que você tem tal produto que é parecido com que tal artista usa e o valor é X dinheiro, mas você faz por menos. E resolve tal coisa. Então, mostra aquilo que você tem de bom, persuade, traz para o teu lado e faça as pessoas verem que aquilo para ela é vantajoso. Cria a necessidade da pessoa ter, ou consumir, ou ir. Aí você consegue vender. Agora, simplesmente põe no rádio aí que está resolvido. Não resolve. Sim, e aí depois vai dizer que é a rádio que não dá resultado. Isso. Né? Outra coisa legal, também puxa para o lado da agência e da organização digital. Ah, compre sua caneta, tá lindo, maravilhoso lá o comercial. Siga nas redes sociais, @caneta_dourada. Aí tá horrível. Aí você vai lá no @caneta_dourada, meu amigo, tem foto da pessoa com o cachorro, né? Não tem foto da caneta, não tem post da caneta, não tem nada. Então, tudo precisa ser pensado de maneira conjunta. É tudo cross-mídia, 360. né? É 360, perfeito, concordo. Quando a gente escuta pessoal de revista, eles sempre falam, ainda revista, né, impressa, mas é uma coisa que desde sempre eles falam assim, é mais importante frequência que formato. Ou seja, se você não tem grana para veicular uma página a cada bimestre, faça meia página, mas faça o ano inteiro e não só uma vez, né? Aquele anúncio de 2 páginas, mas depois some. Sim. Rádio, você diria a mesma coisa? O rádio é repetição. Tá. E por que eu falo isso? Não é só no quesito comercial. Não tem como eu fazer uma emissora de rádio tocando músicas diferentes todo dia. Ela precisa criar ali um ecossistema onde você se pertença. Então eu sei que se eu ligar na Clube eu vou ouvir o Bruno Marrone. Eu sei que se eu ligar na Clube FM eu vou ouvir o Gustavo Lima, vou ouvir Milionário José Rico, vou ouvir João Guilherme Marciano, vou ouvir o Amado, vou ouvir a Marília Mendonça, vou ouvir Maiara Maraíza. Eu sei que aquilo está ali. E aquelas que eu gosto também estão ali. Então você acaba criando um vínculo e as pessoas acabam pertencendo àquele ecossistema. Na verdade, o rádio é uma repetição todos os dias, mas com a programação musical ali embaralhada de um jeito de manhã, amanhã eu embaralho de outra maneira à tarde, e a gente vai mesclando tudo isso com os comunicadores que vão dando a chancela de tudo que está indo pro ar. Claro. Você vai enaltecendo tudo isso. Claro. E o comercial é a mesma coisa. Eu sei que determinada hora eu vou ouvir comercial de tal produto. Eu sei que tal produto anuncia aqui há 20 anos, como tem casos lá na Clube. Sim. Poxa, eu quero comprar uma cadeira, eu vou na loja X. Sim. Porque eu ouço todo dia falar na Clube, ou em qualquer outra emissora. Então, o rádio é a repetição diária, o hábito. É um hábito diário. Você entra no carro, depois que você liga o carro, põe o cinto. Antes de sair ou quase saindo, você faz o quê? Liga o rádio. Com certeza. É um hábito. E aí o que está ali dentro é aquilo que você se identifica. Você não vai colocar numa rádio de notícias se você gosta de ouvir música. Você não vai colocar numa rádio de música se você gosta de ouvir esporte. Claro. E assim é o rádio. E a mesma lógica serve para o comercial. Repetição, fixação, permanência, saber que credibilidade. A maioria das pessoas não está no momento de comprar, né? Elas vão ter que ouvir aquilo muitas vezes para daí... Exatamente. Ou tem aquela, né, velha máxima, né? O pessoal liga lá, como é que é o nome daquela loja que vende tal coisa que anunciou aí? Muito acontece. Ainda acontece. As pessoas ouvem, passam, elas não anotam, não conseguem gravar, elas ligam, aquela loja que vende tal coisa, aquele produto que foi anunciado agora. Porque é indicação. É como ligar para um amigo e pedir indicação. Isso, exatamente. Se a Clube indica ou qualquer outra emissora de rádio indica, tem credibilidade, é bom produto, né? Tem boa fé. Que bacana, eu amei nosso papo, conversaria muito mais contigo, mas eu volto enfim, no dia que você quiser. Olha! Eu vou te levar lá um dia, lá na Fusão, lá a gente conversa. Combinado. Pode ser? Tu quer deixar um recado final? O espaço é teu. Fora, claro, divulgar as redes sociais da Clube, porque vocês há pouquíssimo tempo comemoraram 10 mil seguidores no novo Instagram, né? Então, o Gustavo me mandou lá, segue a gente que tem aqui a meta e tal. Ajuda aí. Bom, a gente tá lá no @Clube FM 101.5,
esperando você no Instagram, nas outras plataformas também. No Facebook é Clube FM 101.5 Curitiba, é diferente. Sim. E no nosso site, né, o clubefm.com, a gente vai remodelar ele agora na virada. Tem ao vivo o Mas tempo está lá todo. para curtir a rádio o tempo todo. Tem o nosso aplicativo também, Clube FM Curitiba, que recém-inaugurado, recém-estreado. E eu gostaria de te agradecer. Nem sempre existe a possibilidade da gente falar sobre o trabalho. O trabalho é muito acompanhado, mas falar sobre o trabalho, sobre a carreira, sobre as coisas que a gente idealiza, nem sempre existe espaço, né? Então eu fico muito grato, fiquei muito feliz com o teu conteúdo, que é muito útil, né? Para o nosso meio, para as pessoas, para quem é leigo e não conhece da área, né? Na publicidade, a mídia, a propaganda, isso é muito legal. As pessoas acham que estão muito longe disso, mas a todo momento você está perto de algo criado por um profissional, uma cabeça pensante. E convido todo mundo a acompanhar a gente, a ouvir a Clube, a acompanhar as nossas ações, né? Fiquei muito feliz do teu convite de estar aqui. Eu que fiquei, gente. Leonardo Bettiloff, Obrigado, maravilhoso, Imagina, viu? Adorei a tua história. Obrigado. Você dá pra ver, assim, a gente tá se conhecendo hoje. Você é super humano, né? Você passa uma coisa boa, assim, adorei. Eu gosto muito de que as pessoas que estão ao meu redor se sintam bem tratadas e que todo mundo caminhe com o mesmo propósito. Que lindo. Não gosto de divisões, eu gosto de soma. Agregar. Por isso que o universo te devolve, né? Porque Amém. todos nós temos altos e baixos. Sim. Você passou teus baixos, Sim. Mas o universo, Deus te com acolheu certeza. ali. Não desisti nunca de nada. Tudo é possível para Deus. Que lindo. Obrigada. Obrigado, querido. Gente, muito obrigada por nos acompanharem até aqui. Inscrevam-se em youtube.com/projetualcomunicação e também no Spotify. Dá um tempinho, né, Léo, de escutar a rádio, mas também botar lá no Spotify. Isso. Vai alternando. O aplicativo da Clube e o Spotify. Tranquilo. Muito obrigada por nos acompanharem. Um grande abraço e até o próximo episódio.